Agora, aqui no TAC, nossos convidados vão bater um papo sobre o ponto onde futuros se encontram. Eles vão falar sobre inteligência artificial, diversidade cultural e sustentabilidade. Boa tarde. Muito antes das confusões de WhatsApp, de perfil no Facebook e de trote de telefone, as pessoas já pensavam em inteligência artificial. Mas como? Bom, a gente começa dando um passo lá para trás, pensando quando o computador foi inventado. Assim que ele foi inventado, já começaram a pensar em várias maneiras em que ele poderia ganhar mais território. E uma dessas maneiras era a inteligência artificial, que parecia sair um pouco daquele campo de ficção científica. Será que a gente consegue criar máquinas que pensem, falem e sintam como os humanos? Então, a inteligência artificial, muito mais do que o imaginário de que um robô que vai dominar o mundo, ele é, na verdade, uma aglomeração de tecnologias que foi pensada, e um campo da ciência da computação que foi pensada justamente para que haja espaço para que as máquinas se juntem aos humanos nessa busca por pensamento, comunicação e sentimento. Hoje eu tenho o prazer de estar aqui com duas feras, que na verdade são pessoas que eu admiro demais e que vão bater um papo com a gente sobre esses pontos onde a inteligência artificial se encontra com a diversidade, a sustentabilidade, com a humanidade de uma forma geral. Primeiro eles vão falar um pouquinho, depois a gente volta com mais perguntas e provocações. Eu sou Gisele Santos e sou da Humânia. Boa tarde e vamos começar. Boa tarde, Diego. Seja bem-vindo. Vamos começar? Boa tarde, Gi. Obrigado. Podemos. Vamos lá? Se apresenta e vamos nessa. Fechado. Oi, gente. Boa tarde. Eu sou Diego Cerqueira. Eu sou pesquisador do Instituto de Tecnologia e Sociedade. E, primeiramente, né, óbvio, agradecer a Gisele pelo convite, porque é sempre um prazer trabalhar e fazer parte desses projetos que a Gisele faz curadoria. E o TAC, como é um evento maravilhoso. E só um parêntese que, assim, eu sinto muito, muito, muito porque a gente não está no Parque Lage hoje, conversando, trocando, porque seria o sonho depois de estar tanto tempo dentro de casa por conta da pandemia. Mas a gente está trabalhando com o que tem, né? Enfim, e graças à internet, a gente vai utilizar aqui o espaço e fazer essa transmissão. E também é uma ótima oportunidade para que as pessoas que não estão no Rio de Janeiro, óbvio, que elas possam se conectar com a gente também. Então vamos lá. Vou me apresentar aqui e aí depois a gente vai bater um papo. Eu preparei alguns pontos para a gente passar aqui, mas eu acho que a gente vai falar um pouco mais. Eu vou voltar um pouquinho, acho que a Gisele deu uma introdução muito legal, porque eu vou voltar um pouquinho na minha fala, e aí depois a gente vai costurando e vai conversando um pouco de pontos mais específicos. Bom, eu não me apresentei, eu sou Diego Cerqueira, eu sou pesquisador do ITS Rio, e eu sou, de forma muito resumida, eu sou engenheiro de software, né? Eu penso como traduzir as nossas necessidades do mundo físico para o mundo digital, né? Como que a gente transforma os nossos desejos e necessidades em produtos, em tecnologia, de modo geral. Eu tenho uma atuação na academia, né? Estou fazendo mestrado agora em computação e espero terminar em breve. E os temas aí que eu tenho mais interesse, de fato, são as tecnologias cívicas,
que é o meu campo de atuação e de ação, de fato, né? Que é onde eu estou mais interessado ali em trabalhar. Mas óbvio que o nosso papo hoje aqui vai ser um pouco mais sobre... como eu disse, a gente vai voltar um pouquinho atrás. Eu não quero me estender muito, eu quero usar aqui uns 10 minutinhos no máximo para a gente fazer uma introdução e depois a gente vai bater um papo e o Felipe entra logo em seguida. E aí, inteligência artificial, né? Eu escolhi esse recorte um pouco mais para trazer aqui para a gente, porque eu acho que é um pouco de onde eu saio, né, da computação. Então, eu acho que eu vou trazer um recorte aqui mais da computação, mas claro que o spoiler é que eu não sou da computação dura, né? Porque eu acho que ela é divertida, mas ela não é exatamente o que atinge as pessoas e onde a gente quer estar, onde a Gi falou, né? Que esse mix entre computação, emoções e a computação que vai traduzindo essas coisas pra gente. E aí eu decidi voltar atrás. Ponto. Então, eu voltei lá atrás para falar assim, antes de falar de inteligência artificial, eu preciso falar com vocês que estão aí do outro lado, porque às vezes a gente não sabe, né? Eu não posso assumir um monte de coisa aqui com vocês, principalmente porque eu não sei quem é que está do outro lado. Então, eu voltei para falar assim, beleza, a gente precisa definir o que são esses algoritmos, antes de falar de inteligência artificial, né? Então, aqui eu coloquei aqui, inteligência artificial, ela é uma parte que ela é construída por algoritmos. Então, a gente precisa definir que esses algoritmos são sequência de passos. A gente precisa falar que a gente tem um objetivo, a gente tem uma missão. E aí eu sempre dou um ótimo exemplo, que é assim, quando a gente começa a se preparar para esse tipo de coisa, né, para esses eventos, para falar com vocês, eu, por exemplo, executo um algoritmo, né? Que eu quero me preparar. Eu vou preparar a minha fala, eu vou preparar um slide, eu vou preparar um conjunto de conhecimentos. E eu vou lá, executo uma pesquisa, junto uma quantidade de conhecimentos e venho aqui apresentar para vocês. Isso pode ser um algoritmo de forma bem simplificada. Então, se fosse um algoritmo montar uma apresentação para o TAC Festival, eu estaria executando essa sequência de passos. Mas eu acho que... E aí, um algoritmo em si, né, e essa sequência de passos, ela deixa tudo muito solto, assim, né? A gente fala assim, é uma sequência de passos que levam a gente para algum lugar. E aí eu acho que uma grande cola para a gente aqui, para trazer o algoritmo para o nosso universo, é a automação. A gente tem que pensar que os algoritmos, eles são feitos para automatizar as coisas que a gente quer fazer na nossa vida. Então, eu crio uma receita, né, passos a serem seguidos, porque em algum momento eu espero, né, que essa máquina, que é o computador, que é esse meu grande amigo, esse companheiro de trabalho, a minha plataforma de trabalho, ele execute essa sequência de passos e ele chegue a algum lugar. Então, por exemplo, para a gente estar aqui se transmitindo pelo YouTube, alguém precisou fazer algum tipo de programação, um algoritmo para gerar essa tecnologia aqui que a gente está usando, e assim como a internet, por exemplo. Mas, aí para materializar mais ainda, e aí eu vou chegar na inteligência artificial, eu juro. Mas, como a gente vai chegar na inteligência artificial, eu acho que nada melhor que a gente falar de exemplos que são próximos da gente. Porque quando eu falo de inteligência artificial, óbvio, a primeira coisa que a gente pensa é o Exterminador do Futuro, gente. É o Exterminador do Futuro, é a Sarah Connor, toda essa coisa muito Star Wars, né? Esse mundo de ficção científica, onde os robôs fazem coisa. O Robocop, pra gente, é o grande símbolo do robô que faz um monte de coisa inteligente. Mas não é bem exatamente isso que a gente está vivendo de inteligência artificial ainda. E isso é um ótimo parênteses. Porque quando a gente vê inteligência artificial, ela ainda está numa camada que a gente aí não vê, porque ela se mistura muito com as coisas que a gente tem na internet, por exemplo. Então, eu acho que exemplos de internet são o melhor momento para a gente trazer isso. E aí, Spotify é um grande exemplo de uso de inteligência artificial, porque eu sempre falo que eu sou preguiçoso, e aí acho que esse é um dos pontos. A preguiça faz com que a gente seja um grande utilizador da inteligência artificial, porque ela vai fazer com que os sistemas de recomendação sejam, de fato, o que a gente vai utilizar ali para a internet, para trazer coisas para a gente sem que a gente tenha que ter muito trabalho. E aí, se você parar para pensar, tem o algoritmo, tem a inteligência artificial que faz lá aquela seleção que você provavelmente não sabe como que é feita, e nem eu sei como é feita. A gente tem exemplos que são
quando a inteligência artificial ela é utilizada e esses algoritmos para trazer conteúdos nas redes sociais, que são conteúdos que a gente vê, que não necessariamente a gente escolhe o que vê, né? Existe uma máquina ali trabalhando para selecionar esse conteúdo. Mas acho que a gente precisa também se perguntar como que esses conteúdos chegaram ali, né? Como que foram os passos que esse algoritmo e essa inteligência computacional ou artificial chegou para trazer esse conteúdo para a gente. E o mais clássico, obviamente, são as propagandas, porque na internet, né, tudo que a gente pesquisa, do nada aparece lá uma propaganda para a gente. Então, acho que isso para a gente traz uma coisa mais tátil, né, de usos da inteligência artificial. Senão, a gente fica aqui muito navegando no mundo do que é e do que não é, né? Eu acho que esses exemplos são muito bons. E aí, acho que um ponto também sensível nessa fala sobre inteligência artificial é que ela também não é nova, né? A inteligência artificial não é algo novo, ela não saiu dos anos 90, anos 2000. Ela está acompanhando aí junto, talvez, o campo de inteligência artificial, se a gente puder dizer assim, é um campo de investigação sobre trazer as máquinas para esse lugar onde a Gi colocou, né? As máquinas que podem interpretar, as máquinas que podem fazer coisas, que podem, talvez, sentir coisas, elas estão sendo experimentadas desde dos anos 50, né? E agora que a gente está vendo os resultados, porque acho que tem uma coisa que liga tudo isso, né? Que são os dados. Antes a gente não tinha dados, tantos dados, né, para trabalhar com as inteligências artificiais, e a gente também não tinha acesso à tecnologia de forma barata, né? Não era tão barato ter um smartphone como é hoje. E aí isso vão gerando essas complicações, que são as complicações do mundo moderno, da internet, da tecnologia, mas vão trazendo os espaços que a gente precisa para avançar as tecnologias. E isso vão trazendo vários problemas. Eu adoro falar de problemas. Assim, se vocês quiserem, a gente pode falar aqui diversos tipos de problemas que a internet e a inteligência artificial vai trazendo as complicações para o nosso ambiente digital e físico também, porque acho que é importante a gente falar isso. Porque acho que a gente já está bem claro que a gente passou do mundo, da barreira onde o digital fica só no digital. A gente já sabe que o digital influencia na nossa vida real, né? Vamos botar assim, que é tátil das minhas escolhas, né? E aí isso tem a ver com essas grandes coisas de Big Data, essas coisas que a gente vai ouvindo na internet, né? E aí eu juro pra vocês, assim, eu tava pensando isso enquanto eu tomava banho, né? Eu tomei banho, eu pensei assim, como que eu explico inteligência artificial para as pessoas em uma frase, né? E eu acho que, eu gostei muito da sua fala no início, Gi, porque ela traz muito do que eu pensei, e eu acho que a gente tá com uma simbiose muito legal. Porque eu pensei assim, aí eu escrevi literalmente, IA é ensinar o computador, que só entende zeros e uns, a compreender coisas e interpretar coisas no nosso mundo, né? O nosso mundo físico, né? A nossa vida aqui, tentar ensinar ela o que é um fone de ouvido, o que é um computador, o que é um celular, o que é um lápis, o que é uma caneta. E eu acho que esses são os processos que a gente passa por inteligência artificial. Porque eu acho que eu poderia aqui entrar em técnicas, falar sobre grandes técnicas, usos de inteligência artificial, mas eu acho que isso não é o que a gente precisa ainda. Eu acho que a gente precisa dar um passinho um pouco atrás e fazer com que as pessoas compreendam. E aí, assim, para a gente tentar resumir, além dessa minha frase do que é a inteligência artificial, eu também escolhi aqui... Eu tenho um gráfico aqui, né, que é uma coisa super bonita, né, que eu tinha colocado no meu arquivo, e aí ele mostra sobre a aprendizagem de máquina, grandes técnicas, assim, técnicas de inteligência artificial. E aí o que eu acho interessante disso, né, são as técnicas de fato, né, porque eu acho que as técnicas de inteligência artificial, que são as aplicações de fato, né, porque inteligência artificial é o grande campo, né, então a gente poderia falar assim, a inteligência artificial está assim como as matemáticas, né? Assim, como as ciências sociais, né? Um campo de investigação que é muito grande. E aí eu acho que é legal a gente falar de como isso está sendo disponibilizado para nós, humanos, de forma real, né? Que são as tecnologias que vão fazendo usos
de sistema de visão computacional, que usam para fazer identificação de objetos, o uso de inteligência artificial para reconhecer o discurso, e aí um uso que eu não concordo muito, assim, a gente pode discutir também um pouco, que é sobre o uso de inteligência artificial para segurança pública, para identificar o rosto das pessoas, para promoção de segurança pública, e por aí vai. Então, eu acho que eu encerro por aqui, a gente vai ter um papo mais alongado para falar sobre essas questões, sejam éticas e os usos dessas aplicações, mas aqui eu passo a palavra para o Felipe e a gente conversa um pouquinho mais daqui a pouco. Obrigada, Diego. Vamos lá, Felipe. Boa tarde, gente. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Prazer, Diego. Foi muito bom a sequência que a gente definiu, porque eu não falaria muito de inteligência artificial, acho que o Diego é muito mais especialista do que eu, e eu acho que a fala dele, apesar de a gente não ter combinado antes, deixou muita coisa para conectar com a minha. Então, né, vou começar me apresentando também. Eu me chamo Felipe Menezes, eu sou sócio fundador da WTF School, que é uma escola livre que tem como propósito desenvolver protagonistas da transformação. A gente é bem ambicioso, sim, né, e a gente escolheu essas 3 palavrinhas do nosso propósito não à toa. Então, o nosso desenvolver, ele está muito pautado numa questão que a gente acredita que quando se fala em educação, em ensino, a gente, em geral, busca se formar. E a gente acredita que no mundo que se tem hoje, formar, que é dar forma, tornar pronto, não é algo mais aceitável. Então, a gente prefere muito mais o termo desenvolver. Protagonistas, que a gente acredita que nesse mundo que está hiperconectado, como o Diego falou, todos nós temos o poder e a chance de nos tornarmos mais protagonistas, nem que seja da nossa própria vida, e a partir das nossas pequenas ações começar a mudar o mundo para essa transformação, né, que eu acho que é fato, todo mundo sabe, todo mundo quer. Rapidamente, ainda só para falar um pouquinho da WTF, cada letrinha, e eu acho que conecta também com o assunto aqui, do nome da escola, é um dos nossos pilares, tá? O nosso W vem do termo wisdom, sabedoria. A gente não acredita em separação de aprendizagem para a vida profissional e aprendizagem para a vida pessoal. Acho que tudo é tudo misturado, então isso é sabedoria. O T é de tecnologia. Tecnologia é um vetor super importante de mudança do nosso planeta, da nossa sociedade. E tecnologia tem um caráter bom na massa, né? O Diego está falando, para uma inteligência artificial existir, alguma aplicação existir, alguém tem que botar a mão e fazer acontecer. E o viés dessa pessoa que está fazendo acontecer, ele é muito importante dentro desse contexto. Então, a gente precisa saber, entender e como usar as tecnologias. O nosso F vem de futuro. Futuro no sentido da gente entender os impactos das nossas ações no tempo e no espaço. A gente constrói o futuro no presente, sempre, e a gente precisa entender e ter consciência disso. E o ponto de exclamação, para a gente, significa impacto positivo. Né? Tudo que a gente faz gera impacto, tudo. E a gente precisa fazer esse olhar para que ele sempre seja positivo. E aí, quando junta essas 3 letrinhas, gente, o W, o T, o F, ponto de exclamação, alguns entendem what the fuck school, né? Provavelmente devem ter lido assim, o Diego e Vicky Hill. Eu sei que a gente já sabe da história. A verdadeira história do nome da minha escola é que quando a gente foi conceber ela, a gente não sabia que nome dar, e um dia um amigo nos olhando assim, what the fuck is school? Esse é um bom nome, vai ser esse, e depois a gente acha um significado para cada letra, e tudo se encaixou perfeitamente, que a história cola muito bem. Gente, além da WTF, eu também sou professor universitário, também tenho uma relação com a academia, assim como o Diego. Eu já tenho um mestrado em engenharia, mas engenharia de produção, não é de software. Trabalhei muito tempo dentro da indústria, né, por ser engenheiro de produção, e depois fui para o meio acadêmico, né, onde eu acabei fazendo mestrado, e hoje eu atuo numa universidade aqui no Rio Grande do Sul, você já deve ter percebido o meu sotaque, chamado Ensinos, onde eu sou professor de várias áreas, desde indústria 4.0, na engenharia, como inovação, empreendedorismo, enfim, eu me autodenomino um polímata, né, que quem não sabe o que é o termo, não vou entrar nesse assunto, mas dá um Google aí que talvez vocês vão se identificar. Então é isso. Eu decidi, nessa apresentação aqui inicial, contar uma historinha para vocês. Eu acho que ela traz várias provocações e ela pode conectar com muita coisa que o Diego já falou e que a gente ainda vai falar. Em 2017, eu levei o meu filho mais novo, Pedro, eu sou péssimo para esses cálculos de anos, ele tinha 8 anos,
E eu levei ele no Fórum Internacional de Software Livre, que estava rolando aqui em Porto Alegre, que são aquelas feiras de tecnologia, eu adoro ver, ele gosta também, a gente começou a andar para tudo que é lado lá, e aquela edição em especial era uma edição onde a impressão 3D estava tendo um boom, assim, ela estava aparecendo com mais força, com mais potência, e tinha impressora para tudo que é lado naquela feira, imprimindo bonequinho e tal. E aí o Pedro olhou para mim e disse assim, papai, eu quero um Bulbasauro impresso em 3D. Vocês conhecem o que é o Bulbasauro, né? Mas é um Pokémon, né? Um dos Pokémons. E eu disse, legal, eu mal tinha visto impressora 3D na minha vida, estava tendo meus primeiros contatos, e aí eu pensei, como um bom engenheiro de produção, eu pensei, olha, para eu conseguir fazer um bonequinho impresso em 3D, eu preciso do modelo digital. Para eu ter um modelo digital, eu preciso de um software de modelagem. Para usar o software, eu preciso aprender a modelar. E aí eu vi uma distância muito grande daquilo que ele queria para o caminho que eu tinha que percorrer. Mas eu sou meio metido, então eu fui para a internet, comecei a pesquisar e descobri uma plataforma chamada Thingiverse, que é uma plataforma totalmente colaborativa e aberta de modelos 3D, e eu dei uma pesquisada lá no campo de pesquisa, porque botei Pokémon e achei o modelo 3D do Bulbasauro que ele queria. Então, primeira etapa vencida, sem precisar ter software, sem precisar saber modelar, sem precisar entender de nada daquilo. Mas eu precisava imprimir ainda, tal, tinha um modelo, mas eu precisava imprimir, eu não sabia como é que funcionava uma impressora, que tinha, como é que é, então a gente pensou, pô, eu teria que comprar uma impressora, aprender a operar ela, comprar matéria-prima. De novo, como metido, voltei para a internet, fucei, e naquela época, hoje tem várias outras plataformas, achei uma outra chamada 3D Hubs. 3D Hubs é uma plataforma que conecta uma pessoa que quer imprimir algo com uma pessoa que tem uma impressora em casa, e ela passa a maior parte do tempo ociosa. Assim como qualquer impressora, inclusive as impressoras de papel, ela passa mais parte do tempo parada do que sendo utilizada. Então eu fui lá por geolocalização, encontraram um cara que tinha impressora numa cidade perto da que eu estava, eu mandei lá pela internet o arquivo, imprimiu, e deixa eu pegar aqui para vocês, está aqui o Bulbasauro impresso em 3D, que não é mais do Pedro, agora é meu, eu uso nas aulas, nas palestras, conta essa história, uma vez ele perdeu o Bulbasauro dele. Dessa primeira parte da história, fica talvez de mensagem aqui, eu não precisei ter nada para conseguir o meu objetivo. Eu não precisei possuir impressora, possuir software, possuir o conhecimento. Eu precisei acessar ele na medida que eu precisava, e a tecnologia internet, nesse caso, me ajudou nisso. Só que a minha relação com essa tal da impressão 3D, ela foi um pouquinho mais forte. Talvez pela minha origem da engenharia, eu me apaixonei por aquele troço. Como é que pode um arquivo fazer um troço transformar num objeto físico? E aí eu descobri, numa outra universidade que eu trabalhava, que eu tinha 2 alunos da engenharia mecânica, que eles tinham projetado e construído uma impressora 3D. E eu achei aquilo sensacional, disse, cara, como assim vocês projetaram e tal? E ele me contou lá que eles fizeram um monte de peças, umas peças, elas até foram impressas por outra impressora, e outras eles compraram. E aí eu pedi, se consegue a lista de peças, eu quero fazer uma para mim. E eles me deram a lista, comprei tudo do Mercado Livre, da China, tudo que é lugar, esperei alguns meses com todas as peças na minha casa. Esse aluno da engenharia mecânica ensinou eu e um outro professor que também se interessou por construir uma impressora, e a gente fez em 5 domingos na sala da minha casa, construímos 2 impressoras 3D, sendo 2 professores sendo ensinados por um aluno. As impressoras saíram muito mais, eu dizer que eu sempre brinco, né, a gente levou 5 domingos, porque de manhã a gente produzia bastante, ao meio-dia, como um bom gaúcho, saía um churrasco, a gente começava a tomar cerveja à tarde, e aí a produtividade era um desastre, então dá para fazer até em menos tempo, tá, gente, é possível. Enfim, a gente construiu 2 impressoras. Há mais ou menos uns 3 anos atrás, até 3 anos atrás, eu usei por 10 anos lente de contato da hora que eu acordava pela manhã até a hora de dormir. Eu fiz isso 10 anos consecutivos, até que eu causei, pelo uso exagerado e tal, lesão na córnea dos meus 2 olhos. Eu não conseguia botar lente, a lente não parava, e aí eu fui até o oftalmo, e ele disse assim, cara, bota esse remedinho aqui, não era nada muito grave, mas eu tive que ficar um mês sem usar lente, tive que procurar meu óculos, que há 10 anos eu não utilizava. E aí, quando eu encontrei o óculos, ele estava quebrado. Não sei o Diego aí, se já quebrou óculos, mas, cara, colar óculos é algo impossível. Eu não sei o que os fabricantes de óculos, eles fazem pra gente não poder colar. Não tem Super Bonder, Durepox, fita isolante, nada seguro. Ele até dá um jeitinho, mas logo depois quebra. E eu disse, eu não vou comprar um óculos para usar por um mês. E aí eu fui lá, desmontei o meu óculos que estava quebrado, tirei as lentes dele fora, voltei naquela plataforma que eu comentei para vocês, chamada Thingiverse, procurei molduras de óculos, armações de óculos lá, achei uma bacana,
e imprimir esse óculos que vocês estão vendo. Até vou tirar aqui para vocês verem que ele dobra tudo direitinho. Tentar aproximar aqui, também tem os furinhos, ó. Ele é bem gambiarra mesmo, que tem os furinhos da lente antiga, e encaixei, né, tive que estudar um pouco sobre essas questões, e descobri que existe uma tal de DNP, que é distância nasopupilar, para garantir que o centro da lente fique no centro do olho, e, enfim, fiz esse óculos usando a impressora 3D que eu tenho em casa. Mas eu sei também que toda vez que eu conto essa história, as pessoas ficam se perguntando, tá, mas por que diabos verde? Porque era a única matéria-prima que eu tinha no dia, então só tinha verde, aí fiz verde para experimentar, para testar, deu certo, e fiquei com vergonha de sair com isso na rua, perguntei para minha esposa assim, nossa, olha aqui, deu certo, que olha aqui, funcionou, mas eu não vou sair com essa coisa fiasquenta pra rua. E ela disse, vai, não deve nada para ninguém, porque não era ela, né, obviamente, mas mesmo assim eu decidi azar, vou tirar uma onda por um mês, e esse um mês aí já tá virando quase 4 anos, e quando eu comecei a andar, antes eu explicava muito, agora nem tanto, mas as pessoas me olhavam estranho, pensavam inúmeras coisas que você já deve imaginar, o que eu talvez até já pensaram, e eu adorava contar a história dele, né, e aí as pessoas ressignificavam os pensamentos que eles tinham a respeito, né, ao me ver um óculos cara do quer se aparecer, é isso, é aquilo, etc e tal. E muita gente depois disso começou a me pedir para fazer óculos para as pessoas. Faz um óculos para mim, faz um óculos para mim. Pô, a minha impressora ela é usada muito mais para educação do que para fabricação de óculos. É porque é um material frágil, né? Essa aqui já é a 4ª armação que eu tenho, igual, mas é a 4ª, e tá tudo bem, custa R$4 de matéria-prima para imprimir cada armação, então, né, tá mais barato do que ter comprado óculos, o payback é bem, bem tranquilo. Então, para resolver isso, que as pessoas queriam experimentar meu óculos, eu tenho certos ciúmes dele, porque é frágil, pode quebrar, eu desenvolvi um filtro no Instagram, então quem quiser experimentar um óculos verde, vai lá no meu Instagram, Felipe M. Menezes, tem um filtro lá para saber, só que se postar, me marquem, por favor. Enfim, gente, para conectar os pontos e falar um pouquinho por que eu contei toda essa história está pautada em muita tecnologia, bastante. E eu costumo muito dizer, e acredito piamente nisso, que tecnologia é meio e não fim. A gente usa a tecnologia para alguma coisa, sempre. Tecnologia não é neutra, ela é sempre ambígua. Ou seja, ela sempre vai ser usada para o bem e sempre ser usada para o mal. Eu poderia pegar a minha impressora, a mesma matéria-prima que eu usei para fazer esse óculos aqui, e imprimir, por exemplo, uma arma desmontada, entrar num avião e derrubar ele no Cristo Redentor. Poderia. É a mesma tecnologia. Então, a tecnologia, ela é sempre meio. E eu faço essa conexão com a questão da inteligência artificial, que foi muito bem colocada pelo Diego. Como que a gente está usando ela? Quanto a gente entende disso para conseguir usar ela para as outras 2 temáticas desse painel aqui, que é diversidade e sustentabilidade? Eu acho que essa pergunta fica aberta e talvez sirva para a gente começar a nossa discussão aí. Opa, que bom, Felipe, que você trouxe essa pergunta, porque acho que essa fala de vocês dois foi super complementar, né? E aí eu trouxe a brincadeira de que a inteligência artificial, brincadeira, mas muito séria, de que vem antes da internet, porque as pessoas realmente associam a inteligência artificial, a computação, à internet, né? Pessoas como eu, com mais de 40, sabem que a gente viveu muito antes da internet, né? E que a computação também vem de muito antes disso. E eu queria puxar a primeira pergunta, a primeira provocação, muito em cima do que vocês dois comentaram, que é essa questão do aprendizado e da leitura do humano, né? A gente sabe que a inteligência artificial hoje está no nosso bolso, está no nosso prédio, está no supermercado que a gente vai, no transporte que a gente usa, e isso tem as suas implicações, né? Que essas inteligências acabam aprendendo um monte sobre a gente, mas, ao mesmo tempo, que gente é essa e como que essas informações elas são passadas? Então, eu vou já trazer um pouquinho da questão da diversidade em como vocês veem, né, essa questão de quem são esses sujeitos que estão sendo modelos dessa inteligência artificial mais corrente que a gente está trazendo, né? Então,
como é que vocês entendem se há realmente uma diversidade, considerando que quem produz a inteligência artificial é o ser humano? Vocês acham que existe já, que há alguma coisa que a gente possa fazer ou cobrar para que essa diversidade cultural, seja na linguagem, no visual, na leitura e nesse aprendizado do que é ser humano? Se você acha que a gente está no caminho certo, ainda tem muito a aprender. Bom, Gi, assim, vamos lá. Essa é a pergunta de 1 milhão de reais, assim. Vamos lá. Começou bem, mas vamos lá. Eu acho, assim, tem um paradoxo aqui, assim, que eu acho que é muito importante de colocar, é que, assim, a gente tem produtores de tecnologia de um lado, que são quem produz esse tipo de tecnologia, que normalmente não são pessoas que nem eu, assim, vamos botar assim, não somos nós, produtores de tecnologia, assim, estou falando assim, minorias, que são pessoas pretas, mulheres, LGBTs, QI+, de modo geral, assim, isso para dizer um pouco do que não é o que está lá, né? Então, assim, acho que o paradoxo é pessoas que produzem e pessoas que são testadas nessas tecnologias. E eu acho que esse é um grande ponto, assim, que a gente precisa sempre fazer. Porque eu acho, assim, quando a gente pensa a tecnologia, quando é pensada as tecnologias, enquanto ela sai de protótipo a alguma coisa que é utilizado, é vendido por alguma necessidade de mercado, enfim, um buraco ali no mercado e alguém precisa disso, é engraçado a forma como essas tecnologias são aplicadas, né? Aí é onde eu quero chegar. Porque, assim, a gente vai são produzidas tecnologias por pessoas que não têm diversidade, porque, não existe diversidade, assim, isso eu posso afirmar, não existe diversidade nessas empresas que produzem tecnologia, assim, a bem grosso modo, assim, não existe diversidade em quem produz as tecnologias que estão sendo difundidas na internet, assim. E a gente está vivendo esse momento que a gente está refletindo muito sobre quem está produzindo essas tecnologias, isso é importante, mas a gente ainda não está bem perto do que é aceitável. Se a gente pensa na população brasileira, por exemplo, que é composta de, sei lá, mais de 50% de pessoas pretas e pardas, e quando a gente vê impostos de pessoas que estão produzindo tecnologias, a gente não vê representação nem de 5% dessas pessoas lá. Então, assim, isso já é um ponto. E aí, do outro ponto, a gente tem, por exemplo, tecnologias que são produzidas para controle social de uma forma bem estranha, que é assim, a gente produz tecnologias que são feitas para vigiar. E acho que aí é engraçado, né? E aí, onde eu vejo muito isso, assim, na forma como a gente acaba materializando as tecnologias que a gente vê, de fato, né? Quando você falou assim, inteligência artificial, tal, metrô, e aí tem casos, por exemplo, do metrô querendo usar a inteligência artificial para checar quem entra e sai do metrô, e a gente sempre vai vendo esses usos em grandes massas, né? E isso tem um aspecto muito negativo, porque apesar da inteligência artificial como um campo de pesquisa ser anterior à internet, muito anterior à internet, né? Já vai botar lá nos anos 50, 60, né? Que é quando nasce ali a inteligência artificial. Agora que a gente está vendo a aplicação, e isso significa que ela não está preparada para fazer predições ou ser utilizada de forma massiva. E o mal que ela causa normalmente é muito maior do que o benefício, assim. E esse é o ponto. E as formas como a gente tem visto de aplicação de inteligência artificial, olha aqui, eu não sou nenhum, vamos botar assim, odiador de tecnologia, né? Eu sou um super pessoa que quer pensar o avanço da tecnologia. Mas, cara, quando a gente vê o que está sendo feito, são poucos os bons exemplos e bons exemplos que são utilizados de forma a acrescentar, a não criar mais desigualdade social, ou punir mais quem já está sendo punido, ou deixar quem não tem oportunidade ter oportunidade. E é isso que a gente vê. Então, por exemplo, a gente tem um uso de inteligência artificial que identifica pessoas e que são normalmente falsos positivos. A gente tem mais falsos positivos do que identificação de positivos, ou seja, você acaba parando mais pessoas, causando mais transtorno, fazendo mais prisões errôneas, cometendo mais erros, porque você está apostando numa tecnologia. E você está tirando ali o papel da justiça, né? Você está deixando o processo opaco, que a gente fala, né? Você entrega na mão da justiça, você entrega a justiça na mão da máquina e você isenta o humano. Mas só que você está punindo ou vários, ou dezenas, ou centenas de humanos, que é o que normalmente acontece. Então,
não sei. A gente tem muito para andar aí ainda. Isso. Esse caminho é longo, né? E você, Felipe, o que você acha que a gente pode tornar isso, esse caminho, de repente, mais curto? Você vê vislumbra aí, dentro da sua área assim, da educação, né, de olhando para futuros, uma possibilidade de tornar isso menos opaco? Então, eu acho que eu concordo com tudo, né, que o Diego trouxe. Eu acho que, assim como o Diego estava explicando a lógica, né, do algoritmo, da inteligência artificial, que é muito baseado na aprendizagem que a máquina vai tendo a partir do que aquilo que se dá para ela aprender, né? E aí, a gente faz isso, quando a gente coloca essa linha de tempo assim, a gente faz isso tudo muito baseado no passado, né? Então, por exemplo, ele está falando de reconhecimento e de, sei lá, culpado ou não culpado de alguma coisa, e vai reconhecimento facial para identificar isso. Qual é a base que a gente tem do passado? Será que a inteligência artificial não vai replicar algumas injustiças, preconceitos e esse tipo de coisa que estava sendo passado? Óbvio que sim, é óbvio que isso acontece. Já que tu puxou para essa área da educação e para fazer essa conexão, para não ficar falando de exemplos outros, eu vou contar um exemplo próprio também. E aí, pegando bem o gancho do que o Diego trouxe, o que é um algoritmo? Um algoritmo é quando a gente pensa uma sequência de passos para executar alguma coisa. Em determinado momento da vida da WTF, a gente resolveu, antes da pandemia, fazer um curso surpresa. O curso surpresa era um curso que as pessoas se inscrevessem sem saber o que era o assunto. E a gente já tinha decidido que a gente ia trabalhar empatia. E a gente queria tornar aquela turma o mais diverso possível, a gente criar situações em que as pessoas discutissem sobre isso. E nessa ocasião a gente não tinha professor, eram várias pessoas que estavam ali juntas e que iam trazer o processo de aprendizagem, porque as nossas aulas não é curso assim, de um falando e os outros escutando, é muita troca. E aí, então, dentro desse grupo, a gente convidou uma pessoa LGBTQI+, a gente convidou, eu tenho uma prima que é deficiente visual, eu tenho uma amiga que é cadeirante, então todas essas pessoas, elas fizeram parte dessa turma para participar desse curso, e a gente tinha, é legal contar, a gente tinha a gente faz um esquema, eu moro num sítio, os cursos acontecem no sítio, quando presencial aqui na minha casa, né, então o campus é a minha casa também, da escola. E aí a gente faz um esquema de caronas, para as pessoas não usarem muito carro, para, né, evitar, né, poluição e tal. E essas pessoas que estavam inseridas, convidadas pela gente para fazer parte do curso, elas que eram os professores, digamos assim, elas vieram no grupo de carona como se fossem pessoas que tinham se inscrito para fazer os cursos. Então começou já o processo de aprendizagem nesse momento. Mas enfim, eu dei muita volta aqui, deixei onde que eu quero chegar. Eu estava recebendo pela primeira vez uma pessoa deficiente visual para fazer um curso. E aí, quando eu comecei a rodar meu algoritmo lá de automação, de arrumar a sala da casa, arrumar coisa, café, a gente dá copinho, que nem eu ganhei esse copo lindo aqui de vocês, a gente tem o copinho nosso, a gente tem um caderninho, a gente faz um post-it com bilhete, eu comecei, gente, como é que a Ju, que é a minha prima, vai saber qual copo que é dela? Porque a gente dá um copo para as pessoas não descartarem copo. Como é que ela vai ler o post-it com a mensagem carinhosa pessoal que a gente escreveu para ela? Como isso? Como aquilo? E aí eu comecei a me dar conta, como que a Alana, que foi nossa convidada, que é cadeirante, será que ela entra no banheiro aqui de casa? Será que a porta é suficiente para ela passar? O que ela precisa? E aí o meu algoritmo bugou total. Eu não conseguia organizar a casa porque eu tinha um monte de pergunta que eu não tinha resposta. E a única forma de eu encontrar as respostas foi perguntando para as pessoas. Então eu tive que perguntar para elas. E é isso que o Diego acho que estava dizendo, né? A gente não adianta... eu poderia ir para a internet descobrir qual o tamanho da porta para passar uma cadeira de rodas. Não sei, gente, talvez a cadeira dela não seja a mesma que está na internet. Talvez ela não precise só entrar no banheiro, ela precisa de outra coisa. De fato, ela não usava o banheiro, ela fazia as necessidades dela de uma outra forma, eu tive que preparar um outro ambiente para ela. Eu achei tradutores de braille e colei bolinhas no copo para fazer a identificação do copo da Ju. Ela chorou quando ela pegou o copo na mão, e eu me emociono só de lembrar, porque eu acho que nunca ninguém tinha feito isso para ela. Então, é sobre isso, sabe? Talvez eu não esteja falando de tecnologia, estou falando do ambiente de educação, mas até que ponto a gente está preparado, e às vezes não estar preparado é porque também a gente nunca foi colocado à prova para pensar isso, e quando essas pessoas que estão por trás dessa tecnologia estão desenvolvendo, até que ponto elas têm essa sensibilidade de começar a olhar como essas coisas deveriam acontecer, ou deveria ser feito, a partir da diversidade
que se quer atingir. E aí, conectando um pouco também com essa questão do mundo da educação, que o Diego trouxe, da questão de hoje está sendo usado muito tecnologia para controle, e eu super concordo com isso, e acho um absurdo, quando a gente olha coisas que China faz, assim, chega a ser apavorante, por exemplo, o uso da tecnologia como é feito lá. Tem uma imagem que rola na internet, pena que a gente não tem slide aqui, até eu cataria ela para mostrar, que mostra uma lógica de um cruzamento de trânsito que tem dois formatos, basicamente, para organizar o trânsito quando tem cruzamento. A gente bota o semáforo, né, que é liga e desliga, ou seja, é um controle onde as pessoas têm que obedecer se está verde, se está vermelho, e obedecer, e elas podem infringir esse controle ou não. Ou em um outro formato, que é uma rotatória, né, e aí a gente vai, à medida que as coisas vão acontecendo, tem uma lógica de se respeitar, entrar no momento certo e tal. Usando essa metáfora, eu acho que a sinaleira ela tem muito mais com essa questão da tecnologia como uso para fazer controle, para controlar as coisas. Enquanto que a rotatória, ela está muito mais pautada na nossa educação de como vai utilizar aquilo. E eu acho que passa muito por isso. Eu acho que a gente tem que ter menos sinaleiras, que a gente fala como são, menos semáforos e mais rotatórias, para que a gente... Só que para isso também não é tão simples, né? A gente tem que trabalhar muito a base, muito a educação, não é simplesmente dizer que agora todo mundo tem que ir para a tecnologia, que a tecnologia vai ajudar a gente a melhorar o mundo, se a gente não desenvolver lá no início, lá na fonte de tudo. Né? Ótimo. Eu acho que nesse primeiro bloco aqui ficaram evidentes 3 coisas que ficaram muito na minha cabeça com a fala de vocês, e algo que eu também pessoalmente acho, né? Primeiro é o nosso papel como ser humano de questionar as ausências, né? Como de falar assim, peraí, mas por que a gente está falando de tecnologia e computação e só tem gente com uma cara, com um padrão, de um mesmo contexto? Então, parte da gente também começar a questionar e falar assim, eu preciso saber quem é esse line-up, quem são essas pessoas, quem está fazendo esse produto. Isso começa lá na educação, né? Então, quando você começa a questionar o livro, por que o livro não tem figuras diversas? Por que a arte que é apresentada não tem artistas, sotaques diversos? Porque aí você começa a questionar isso também nas máquinas. Por que todos os assistentes de voz têm só um padrão, né? Não tem um sotaque, não tem uma regionalidade que você possa escolher. Eu quero que a minha Alexa fale de uma certa forma diferente. Então, acho que a primeira coisa, essa questão do questionamento, de saber perguntar e trabalhar junto com essas big techs. Se não for trabalhar na big tech, é fazer aquela pressão perguntando e diminuindo essa opacidade, que é uma característica das grandes tecnologias. Um outro ponto é também verbalizar mais esses incômodos, né? Em que o Diego trouxe, fala assim, tá, beleza, você está querendo a minha foto, por quê? Por que você precisa me filmar enquanto eu entro no metrô, mas de repente outras pessoas não são o objeto? Por que a minha câmera precisa de ajustes mais do que para outra pessoa? Por que quando tem um joguinho você me embranquece? Então, assim, eu acho que essa questão também do verbalizar os incômodos também passa pela educação dizer, não é, tudo bem, ok, vamos utilizar como e por quê. Eu acho que vocês trouxeram isso de forma muito importante, latente, na fala de vocês, que é ter conhecimento daquilo que está sendo utilizado, né? E aí eu vou puxar um ganchinho dentro desse conhecimento. Anteontem, aconteceu uma coisa muito interessante, né? O Elon Musk, ele é um dos grandes nomes, né? E aí eu não vou fazer tecer nenhuma crítica se é bom ou se é ruim. Ele é um dos grandes nomes da tecnologia e que geralmente ele traz propostas muito ousadas e que são aceitas muito facilmente, né? De novo, sem discutir se deve ser aceito ou não, mas ontem ele tomou uma decisão que foi muito interessante e que ele decidiu que o Tesla, né, o carro dele, que supostamente é um carro mais ecológico, não aceitaria mais bitcoins como forma de pagamento, porque isso tem uma pegada muito forte no meio ambiente. Seria contraditório vender um carro sustentável via uma plataforma pouco sustentável. E quando a gente pensa em sustentabilidade, né, geralmente a cabeça vem logo só o verde, né, o pensar verde, mas ele vai muito além, porque o ser humano está dentro desse ecossistema.
E a minha pergunta para vocês em como essa sustentabilidade, né? Como que essa visão de sustentabilidade também ela conversa com o que é proposto dentro dessas novas tecnologias e também dessas novas inteligências, né? Vocês já veem algum avanço de ter uma abordagem maior do que é ser uma tecnologia sustentável para além da pegada de carbono? Que, por exemplo, de saber descrever populações, enfim. Vocês já conseguem ver isso acontecendo ou ainda também estamos a alguns passos de chegar nessa definição de sustentabilidade dentro das tecnologias? Só pergunta difícil, né? Poxa, Gi, essa aí você só tá fazendo as perguntas assim que quando. Se eu vou vir com as respostas assim, com um bilhete de 1 milhão, assim, resolvendo problemas do mundo. Não, assim, quando quando eu penso tecnologia, assim, claro que a gente sempre tem muitos recortes, assim. E aí, quando eu tenho uma visão muito crítica, além de tudo, assim, pelo qual eu trabalho com tecnologia, porque eu tenho uma visão muito crítica pelo que eu penso sobre o que a gente está construindo, né? Qual é a sociedade que a gente está criando baseado em tecnologias? Porque tem uma coisa, o ponto a tecnologia ela não vai mais sair da nossa vida, assim. A gente vai estar imerso a ela e cada vez mais, eu imagino, assim, pensando no avanço da tecnologia como um todo, a gente vai estar cada vez mais imerso, ou seja, as coisas como a gente nós conhecemos, e assim, eu vou falar assim, porque possivelmente eu seja o mais novo aqui no painel, mas assim, eu tenho 27 anos. E tendo 27 anos, as coisas mudaram muito dentre a minha adolescência e esse boom das redes sociais, por exemplo. Então, assim, muita coisa foi sendo transformada nesse caminho entre adaptar, por exemplo, a escola foi mudada, a forma de aprender foi transformada, a forma como eu interajo com os meus amigos foi transformada. E pensando na sustentabilidade, que é, de fato, o que a gente está pensando, eu acho que sim, isso vai ser transformado, mas eu acho que tem uma coisa que é muito crítica, e eu acho que é justamente sobre a sustentabilidade que é como um todo, porque a gente vê a sustentabilidade só como verde, né? A sustentabilidade, ela só é um momento ali que a gente está falando de desgaste de recursos naturais, que são as árvores, por exemplo. Árvore, água, energia elétrica. E eu acho que tem um ponto muito sensível, que é, por exemplo, estar conectado aqui nesse momento, a gente está gastando o recurso natural, assim, de uma forma ou de outra. A gente está fazendo uma hidrelétrica girar a turbina para gerar energia elétrica e fazer com que a energia elétrica chegue na minha casa. E os dados que estão passando nessa rede aqui são dados que são armazenados em um computador que está consumindo energia elétrica. E eu achei uma coisa super interessante, é que um dia eu li uma reportagem, assim, eu adoro ler coisas aleatórias na internet, gente, assim, muito, eu adoro ler coisas aleatórias. E eu li uma matéria falando sobre como as nossas selfies, por exemplo, impactam no consumo de energia e, enfim, produzem efeitos no meio ambiente. E é uma coisa que a gente não para pensar, né? Por exemplo, eu tenho 5.000 fotos no meu celular. 5.000, assim, o meu celular tem 64 GB de memória. Então eu tenho que ter umas 5.000 fotos. E imaginar que eu tenho fotos do meu rosto que estão armazenadas em um outro lugar, e é isso que conecta justamente com o carro, né? O carro que é um carro elétrico, que está ali, que ele usa eletricidade, que é mais verde do que era antes, a gente vai adicionando camadas de complexidade que, ao mesmo tempo que a gente vai avançando em tecnologia, a gente vai criando sempre complexidades que a gente precisa sempre estar revendo. Então, acho que o passo eu não tenho uma resposta, obviamente não tenho, mas eu acho que o passo é que a gente está sempre andando e a gente precisa sempre estar revendo essas receitas que a gente está criando. Porque o mundo vai avançando, novas complexidades vão sendo adicionadas, e eu acho que é um pouco do que possivelmente o Felipe experimentou quando ele lançou a própria escola dele, porque ele está reinventando o que é ensinar e aprender. Então, acho que a gente sempre tem que estar se reinventando entre o que é ensinar e aprender em tudo que a gente está fazendo. Acho que a sustentabilidade é uma delas. Então, assim, por exemplo, a gente pode estar falando de inteligência artificial para fazer várias coisas, para avançar várias coisas. Mas com isso a gente vai criar novos problemas. E com esses novos problemas a gente precisa parar, olhar para eles e falar assim, olha,
acho que a gente precisa dar uns passos atrás. E, por exemplo, eu sempre falo muito de inteligência artificial, a gente não fala muito de regulação e regulamentação de inteligência artificial. Por que a gente não está muito nesse papo, sabe? Quais são as leis? Não tem limites ainda, as big techs. Então, são coisas que a gente precisa sempre indo junto com o avanço tecnológico, mas também refletindo um pouco nesses impactos. É isso. Felipe, sei que quando a gente vê o tempo já passou, mas queria ouvir você um pouquinho também, para a gente depois fazer um encerramento aqui sobre essa sua visão da sustentabilidade. Perfeito. Eu sempre eu concordo super com isso, que muita gente acha que sustentabilidade é só abraçar as árvores, né, que é só o verde, não é isso. É um tripé, né, ambiental, social e financeiro. E aí a minha provocação acho que vem muito nesse sentido. Eu acho que muitas vezes, eu acho que a gente tem que acabar com uma tal da polarização do empreendedorismo. O empreendedorismo e tecnologia, por eles são coisas muito próximas hoje em dia. Essa espécie de polarização do empreendedorismo que ou eu tenho uma empresa que vai visar ganhar dinheiro, se ter muito lucro, se tornar unicórnio, não sei o que, ser vendido lá, startup, não sei o que, aquela visão, ou eu tenho lá uma ONG que vai fazer um bem para uma sociedade, ou vai ter impacto ambiental, e aí é feio ganhar dinheiro com isso, por exemplo. Quando que, na verdade, né, quando a gente fala sustentabilidade, esse tripé, qualquer coisa tem 3 pés, tu tirar um, ele cai, e as coisas não funcionam. Se eu olhar só para o financeiro, muitas vezes a gente sabe que as empresas estão prejudicando, extraindo recursos naturais do nosso planeta, que a gente sabe que está dando M já, né, crise climática está aí próximo, pauta para a gente endereçar depois da pandemia, porque já deveríamos ter endereçado antes. E quando a gente olha, por exemplo, para projetos sociais, e às vezes a gente acha que é feio ganhar dinheiro, essas coisas não se sustentam a longo prazo, porque não tem circulação de grana para sustentar. Então, eu acho que passa muito por esse modelo mental, a gente usar a tecnologia nos negócios, pensar a sustentabilidade com essas 3 dimensões presentes e criar, sim, negócios sociais, negócios que visam ganhar dinheiro, né? Não precisa ser o unicórnio, mas precisa se sustentar e ter lucro, olhar para o meio ambiente e olhar para o social, tudo ao mesmo tempo. Eu acho que esse é o grande futuro das organizações, tanto é que existem diversos movimentos surgindo, como capitalismo consciente, empresas humanizadas, empresas zebras, enfim, vários movimentos desse tipo que eu acho que passam um pouco por esse modelo mental. Infelizmente, o nosso tempo está se esgotando aqui, o tempo passou muito rápido, a gente poderia ficar aqui mais algumas horas conversando. Queria agradecer, Felipe e Diego, por estarem aqui. Queria deixar uma provocação, além das que eles fizeram, deixar essa provocação de que esses futuros eles se encontram muito a partir desses presentes que a gente discutiu aqui, né? Se a gente perguntar onde estão as pessoas que faltam nessa roda, a gente abrir mais espaço para que a gente tenha uma diversidade cognitiva, de corpos, de contextos nas big techs, e pensando essas novas inteligências, porque não se pode falar de inteligência artificial de uma máquina e espelhando a humana, sendo que a humana tem uma cara e um recorte só. E também, do ponto de vista de sustentabilidade e arte, a gente também trazer essas discussões para uma mesma roda e parar de colocar coisas em caixinhas. Porque a gente já descobriu, muito que em 2020, que uma ação aqui, nesse apartamento onde eu estou, pode impactar alguém lá do outro lado do mundo, sem que eu precise fazer muita coisa. Então, queria mais uma vez agradecer vocês e dizer que queria conversar com vocês muitos minutos, tá bom? Obrigada, Felipe. Obrigada, Diego. E obrigada, Taki. Espero que vocês tenham gostado. Gente, eu que agradeço. Gisele. Obrigado. Obrigado, Gisele. Obrigado, Diego. Obrigado, Leandro, pela tradução. Obrigado, Moésio, eu acho que era o nome. Muito obrigado, pessoal. Moésio, muito obrigado, pessoal, pela tradução. Isso mesmo, era o Moésio. Obrigado, gente. Não sai daí não, porque a nossa próxima conversa no TAC Festival é com artistas do grafite, sobre o impacto da arte urbana nas comunidades cariocas. E logo mais
tem a grande final ao vivo do Desafio TAC. A expectativa é grande, vai ser muita emoção. Fiquem conectados.